Beleza. Crianças, eu estava comentando com todo mundo que eu realmente comecei a fazer uma apresentação que eu queria falar rápido, mas eu acabei passando o dia inteiro trabalhando nisso. Espero que vocês gostem. Vai ser um pouco diferente dessa vez, porque eu vou mostrar fotos. É como se fosse um álbum de recordação. Eu estava comentando com a Érica hoje de manhã cedo eu queria falar sobre o ontem, o amanhã e a transição. A gente está no meio de um olho de furacão e as pessoas às vezes ficam chateadas, é, não ficam bem. Então eu resolvi contar uma historinha com um final feliz para todo mundo ficar contente. Legal? Então vamos lá. Eu A semana passada estava falando sobre Deus e quis compartilhar uma ideia diferente do que poderia ser Deus. E aí foi bem bacana o papo que a gente teve. Eram quatro pessoas, então deu para debater bastante. E eu vou colocar isso daí no ar amanhã ou mais tardar. E eu vou avisar vocês. Eu vou colocar no meu YouTube. Então, agora continuando a história, falando sobre Deus, falando sobre as coisas, eu queria falar um pouquinho sobre a história oculta da Terra. Eu estava refletindo a respeito de como seria a história da Terra. E, e eu montei isso aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo passar essa coisa. Isso. Existe um autor, ele escreveu um livro há muitos anos atrás, acho que em 93, é o que está aqui, publicado originalmente, Forbidden Archaeology. Em traduzindo no português, é Arqueologia Proibida. Tá? É bastante interessante, por quê? Porque ele mostra um monte de descobertas arqueológicas comprovadas, como ele tem uma tomada que mostra o pé de um homem na mesma profundidade de uma pegada de um dinossauro fossilizado. Isso quer dizer que um homem andou no mesmo período que os dinossauros. E isso muda totalmente o que se entende pela história que é contada. E qual que foi a maneira que os arqueólogos e a arqueologia lidou com isso? Pura e simplesmente ignorou. Tem um filme com o Charlton Heston narrando. Muito bom esse filme, eu recomendo que vocês assistam. É muito, muito bom o filme. E pena que tem que falar inglês. Não tem tradução. Eu procurei de tudo quanto é jeito, mas não tem. Mas o filme eu recomendo muito, muito que vejam. Tem um monte de coisas bem interessantes. Se vocês forem na internet e fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver que tem muito vídeo, muita coisa sobre arqueologia proibida. Tem muita coisa que está sendo descoberta, cidades com muito mais antigas, que não se enquadram naquele momento da história, naquela história tradicional, né? Então, pura e simplesmente, eles dispensam o arqueólogo que fala, pura e simplesmente é deixado de lado. Por isso que o nome acabou ficando Arqueologia Proibida. Muito interessante mesmo. A primeira vez que eu vi, eu pirei. Ficou muito legal. Outro que eu queria falar é o livro do Zaccaria Stinching, é assim que fala, acho que deve ser. Ele escreveu um livro a respeito das crônicas de Anunnaki.
Quem são os Anunnakis? Na antiga Suméria, tá? Um período pré-babilônico, você pode ver a foto dele, tem um tipo de um tablet. E esse tablet, ele começou a desvendar esses tablets, esses tablets para tentar contar a história dos sumérios. E ele conseguiu. E aqui é o resultado que deu. Tá? Eu não sei se vocês já viram essa figura. Essa figura, não sei, você vê as pessoas de pé, tá? De roupa, e uma pessoa sentada. Pode ver que essa pessoa sentada tem a estatura dos que estão de pé. Então essa pessoa, teoricamente, é muito alta. E ele começa a falar, contar a história sobre certos seres, Anu, Antu, Utuku, Enki, e aqui você vê como se fossem deuses, né, que dirigiam a Terra na época. Isso muda a história também, é uma parte da arqueologia proibida. Mas só que as pessoas não comentam, não veem isso. E isso daí é relatado, é científico, é comprovado. E aí eram como se fossem deuses já naquela época. E similar a esses deuses, eu não sei se vocês já viram falar nos titãs. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nos titãs. Esses deuses da Suméria antiga, eles eram muito parecidos com esses deuses da mitologia grega. Para coincidência não parar aqui, também são parecidos com os deuses do Antigo Egito. E notem que o do Antigo Egito ainda tinha uma coisa diferente. É gente misturado com animal. Mas se você olhar, você vai ver que tem uma segunda geração dos deuses gregos, também são os descendentes dos titãs, que também são muito parecidos. Tá? A gente conhece vários deles, Minerva, Netuno, Plutão, Juno. E se você for mais a fundo, você tem os deuses nórdicos, que também eram bem parecidos. E agora, atualmente, você vai ver que a Marvel tem alguma coisa muito similar, que a gente está sendo bombardeado com esses super-heróis. Hoje, se alguém sair na rua e ver algum super-herói, eu acho que é capaz de nem estranhar o que está acontecendo, de tanto que a gente vê isso. Outra coisa que vale a pena a gente trabalhar é o sacrifício humano. Antigo já não é uma coisa muito recente. Falar em sacrifício humano, você vai ver os incas, os maias fazendo sacrifício humano. Você vê na Bíblia Jefé sacrificando o filho dele. Aqui, quando você vê Baal, o rei entregando o filho para Baal. Então, a ideia de sacrifício humano para as elites não é uma coisa muito recente, é uma coisa que já vem acontecendo há muito, muito, muito tempo. Aqui tem uma outra coisa bem interessante. Eu li algum tempo atrás. Essa foto aqui era de um circo, era do dono de um circo. Ele tinha uma pessoa que era um gigante que se apresentava para o circo. Quando ele morreu, essa pessoa morreu, ele apresentava o gigante no caixão. E o que aconteceu?
Antigamente era muito normal ter histórias de gigante. Só que, deixa eu ver uma coisa, porque acho que alguém está pedindo para entrar. Vou permitir que entre. Vamos lá. Eu vou voltar para outra tela. Então, ele apresentava o caixão do gigante e ganhava dinheiro com isso. Então, histórias de gigante no começo do século XX era uma coisa muito normal. Outra coisa que a gente vê na internet, mas a gente não vê nenhum esqueleto de verdade, são esqueletos de gigantes. Eu vi várias histórias que o Smithsonian, nos Estados Unidos, virou depositário desses esqueletos. Mas quando entra no Smithsonian, ninguém mais vê. Mas os gigantes, eles foram encontrados praticamente no mundo todo. Tá? Tem muita foto na internet, se vocês quiserem dar uma procurada, eu acho legal. Tem muita foto, tem muita coisa que vale a pena ser pesquisada. Outra coisa que vale a pena ressaltar são os crânios alongados. No mundo todo foram encontrados crânios alongados. O que a ciência diz é que as pessoas enrolavam toalha na cabeça das crianças para que os crânios imitassem o crânio dos deuses. Opa! Crânio dos deuses, crânios alongados. Olha que interessante. Akhenaton foi um faraó egípcio. Dá uma olhada nessa foto aqui com fundo preto. Vocês vão perceber que ele não tem ele é um ser híbrido. Ele tem uma aparência de terrestre, mas não é muito terrestre. E do lado tem uma moldura, tá? Do Akhenaton mesmo. Olha como o crânio dele é. A múmia dele foi encontrada e verificaram que o crânio dele é isso aí. É desse jeitinho que está nessa foto aí. Então é uma coisa diferente. Então não é uma coisa muito humana. É alguma coisa intermediária. Aqui é Nefertiti, tá? Você pode ver o crânio dela do lado. Eu não sei se é dela, mas acho que deve ser dela. Outros crânios oblongados. E aí mostra o Papa Bento do lado com esse chapéu. Aí muitos falam que esse chapéu era normal antigamente, exatamente para esconder esse crânio diferente. Se você vê, a mesma técnica foi usada pela Afrodite. Olha o chapéu que ela está usando, a forma de usar, né? Então o Vaticano é um lugar assim meio diferente, é uma coisa para se pensar. Por que eles usam esses chapéus tanto tempo desse jeito? Continuando. Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu lembro, inclusive, quando lançaram esse livro. Eram os Deuses Astronautas, com Erich von Däniken. Nossa, um nome é meio diferente. Mas ele foi o primeiro cara a questionar que se os deuses antigos eram deuses antigos ou eram figuras extraterrenas. Nossa, eu lembro que foi uma revolução. Todo mundo falava nisso. Muito, 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 muito legal. E ele começou a questionar certas coisas. E do lado, em preto, aí em cima, no canto superior, são duas estátuas que foram encontradas. Olha como o rosto é diferente. São humanoides, mas não são da nossa espécie. Deve ser alguma espécie qualquer. Aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Vamos para frente. Se você vê no Antigo Egito também, existem vários desenhos em murais
Por exemplo, aqui está uma coisa redonda com uma luz. Aqui você vê um ser muito alto e do lado você vê as pessoas com estatura mais ou menos chegando nos quadris desses dois seres. Você vê uma estatura muito alta, uma estatura intermediária e o resto tudo baixinho aqui. Essa foi encontrada na América Central. Se vocês derem uma olhada nessa pintura, parece que o cara está pilotando uma nave. Inclusive, se vocês olharem na capa do livro do Eram os Deuses Astronautas, você vai ver que é a mesma foto. E aí o que o Eric fala? Será que isso é coincidência ou será que eram astronautas mesmo de verdade? Stonehenge é uma construção megalítica, está cheio de construções megalíticas, com pedras pesando milhares de toneladas e que não se sabe explicar o que tá como é que elas foram montadas. E aqui em Pumapunco também tem outro lugar que é muito legal. Olha como eram as pedras que eles montaram a cidade. Tem um filme, tem um dos episódios do Eram os Deuses Astronautas, não, dos Astronautas do Passado, Alienígenas do Passado, que eles falam que essa cidade de Pumapunco devia ser do tempo do dilúvio e que deve ter tido uma força de água muito grande para destruir a cidade. Também é um lugar bem legal para a gente dar uma estudada e começar a perceber que a história da humanidade não deve ser bem essa que estão contando para a gente. Tem outro livro, também um pouco antigo, que fala do macaco nu. Ele coloca um pelo no ovo. Ele fala assim, poxa, se a evolução como é, que é a teoria evolucionária, o pelo protege a gente. Então, não tem cabimento você perder o pelo para evoluir. O que será que aconteceu num certo ponto para que a gente perdesse a pelagem e ficasse pelado, segundo o livro? Tem a teoria do criacionismo que diz que Deus criou o homem. Será que em vez de Deus ter criado o homem, será que não foram os deuses que criou geneticamente o homem? Foi uma mudança genética no meio dessa história toda? É uma coisa que a gente acaba ficando curioso. E existe até um histórico que dá a entender que isso realmente pode ter acontecido. Continuando, tem um outro livro do Robson Fowler, falando dos Anunnakis. E relacionando os Anunnakis com uma linhagem extraterrena reptiliana. Aí você vai falar, nossa, agora você viajou na maionese, cara. Você está falando de reptiliano, Anunnaki. Meu, isso tudo é uma loucura. Aí eu vou vir aqui e vou falar uma coisa. Tem uma parte do nosso cérebro que é reptiliano. E aí, se a gente voltar naquela coisa da evolução, como é que do nada da evolução parte do nosso cérebro, tá? Que a gente tem a parte desenvolvida do cérebro humano, tem a parte do cérebro que é referente com o mamífero, mas tem uma parte que é réptil. Como é que pode ser um negócio desse? Isso vem corroborar com aquela história de uma intervenção genética. Como é que parte do cérebro se tornou reptiliano? É uma coisa que faz a gente começar a pensar e começar a questionar certas coisas da ciência tradicional. Vamos lá.
Aí você começa a trabalhar um pouquinho melhor a ideia. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar na nobreza negra. Eu pensei que fosse um monte de pessoas de origem africana que fossem nobres. Não é nada disso. Aí quando eu fui pesquisar, eu comecei a ver que tem algumas coisas bem diferentes. Tá? Data de 1870, de Roma, na época do Papa Pio XIX, tá? Eram pessoas, eram famílias aristocráticas romanas que se alinharam ao papado. E aí eles montaram como se fosse uma forma de dirigir o nosso planeta. De uma forma moderna, eles criaram uma pirâmide, que é uma coisa bem interessante. Se vocês virem, desculpem, se vocês virem na parte de baixo, você vai ver um monte de gente. Tá? Tá escrito população e trabalhadores. Na parte subsequente, você vai ver o controle da população do mundo. Você vai ver as religiões, você vai ver os governos, militar, a polícia, as cortes, as prisões e algumas escolas, tá? E algumas empresas. Se você continuar subindo, ele vai falar assim, o controle da fonte mundial. Aí você vai ver as grandes corporações que devem estar na mão dessas pessoas. Se você subir um pouco mais, você vai ver o controle financeiro e vai ver algumas entidades financeiras que controlam o dinheiro. Subindo mais, existem algumas escolas iniciáticas secretas que controlam tudo isso. Subindo mais, existe o Comitê dos 300. Subindo mais, o Conselho dos 13. E subindo mais ainda, tem um monarca, e teoricamente é esse cara que dirige o mundo. E você vê acima de tudo o olho de Horus. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Outra coisa, é legal prestar atenção que o simbolismo para esse pessoal é uma coisa muito forte. E eu vou explicar muito daqui um pouquinho para frente qual que é a origem deles. Vamos lá. Olha que igreja interessante essa. Vocês estão vendo o nosso Papa atual, que é o Papa Francisco, entrando na igreja dele. Vocês vão ver de fundo, não parece uma serpente, não parece um réptil? Engraçado, né? O que o Papa está fazendo numa igreja que lembra réptil? Tem outro mural lá no Vaticano muito interessante. Esse daqui é Jesus Cristo. Mas se você dependendo do jeito que você olha, você vê que parece um réptil isso daqui. Parece um reptiliano. E aqui está o Papa e aqui está a escolta do Papa. Se vocês forem ver um pouquinho mais, vocês vão ver uma estátua no Japão de um guerreiro que tem a cara de um réptil. Também muito, muito diferente. E continuando ainda com a história do Papa, se vocês olharem essa igreja, olhando de cima, vocês vão ver que essa igreja tem a cabeça de um réptil, a cabeça de uma cobra. Né? Bem interessante isso. Vamos para frente. Outra coisa que é interessante é a quantidade de denúncias sobre pedofilia na Igreja Católica. Se fosse uma ou duas, eu diria que é problema pessoal. Mas existe uma proteção da alta direção da Igreja Católica. Isso daí deu na Veja. As novas denúncias contra padres acusados de pedofilia no interior de São Paulo.
E não é muito, não faz tanto tempo, acho que é de 2015 essa notícia. Se você continuar, Padres pedófilos e o silêncio conivente da igreja. Entrevista com o teólogo Berten. Então é uma coisa que tipo assim, você já salta aos olhos. O que está acontecendo? Por que isso acontece na igreja e por que a igreja é coberta? Então, existe uma coisa de pedofilia, de criança, que é uma coisa mais ou menos estranha. Voltando um pouquinho na história, começando um novo assunto, não sei se vocês já viram esse sino, o sino nazista. A história do sino nazista é também estranha. Tinha um grupo de pessoas, o grupo Creel, eles falavam que tinham um contato com extraterrestres. E a Alemanha, ela desenvolveu a tecnologia muito rápido. Então fizeram um avião com turbina, fizeram um monte de coisa. Algumas tecnologias eles estavam 50, 60 anos na frente do resto da humanidade. E ninguém sabe de onde que veio como é que eles conseguiram esse know-how. Alguns dizem que esse know-how veio exatamente desse grupo que tinha contato com os alienígenas. E interessante é que quando os nazistas fugiram com o final da Segunda Guerra, quem ajudou eles a migrarem para a América do Sul foi a Igreja Católica. Bem interessante. Tá? E aí, esse sino é um sino bem especial. É um sino, ele era antigravitacional, ele conseguia anular a força da gravidade com uma máquina com base em mercúrio, tá? E conseguia se movimentar no tempo. E tanto é que as pessoas dessa organização, quando a Alemanha supostamente perdeu a Segunda Guerra Mundial, eles sumiram. Agora não se sabe o que aconteceu. Se eles realmente usaram o sino, se eles voltaram no tempo, se eles foram para frente, o que aconteceu. Mas é uma história bacana de se pesquisar, é uma coisa bem legal. Se vocês também derem uma olhadinha, vocês vão ver Corey Goode e o David Wilcock são duas referências bem interessantes. Eles falam, o Corey Goode é um whistleblower, como é que fala? Um dedo duro, vamos dizer, um dedo duro. É uma pessoa que esteve dentro do Comando Espacial Americano. Não, teoricamente ele não deveria falar nada, mas ele achou, por algumas razões que depois eu vou explicar, ele começou a contar o que ele tinha vivido. A história dele é mais ou menos assim. Ele era novo, tinha uns 5, 6 anos de idade, e ele foi considerado uma pessoa que tinha sensibilidade. Então o Comando Espacial recrutou ele e ele serviu 20 anos. Quando deu esses 20 anos, ele era um cara bom, então eles voltaram no tempo, ele contando isso, voltaram no tempo, o corpo dele voltou até a mesma idade de antes e recrutaram ele de novo. Ele serviu 2 ou 3 vezes assim, até que na última vez o corpo dele já não aguentava mais o rejuvenescimento do jeito que o pessoal fazia. Então, apagaram, teoricamente, deveriam ter apagado a memória dele e ele continuando vivendo a vida dele. Só que, de alguma forma, ele recuperou essa memória e quando ele veio a público, ele começou a contar. Ele usou para isso o David Wilcock, que já contava a respeito de ufologia e que também dizem que ele é o... Não, esqueci o nome. E ele era um cara confiável, então o Corey Goode
resolveu trabalhar junto com ele, segundo as palavras do próprio Corey Goode. Tem muita coisa do Corey Goode que vale a pena pesquisar. Pena que muita coisa tudo em inglês. E uma das coisas que eles falam é que os nazistas, perdendo, entre aspas, a guerra aqui no planeta Terra, eles foram para o espaço. E como no espaço não tem aerodinâmica, eles usaram a forma de submarino como nave espacial. Então você vai ver aqui umas fotos de submarinos que viajavam pelo cosmos. Eles tinham tecnologia para isso. E essas naves foram evoluindo. Vocês estão vendo do lado que uma nave que parece charuto? O Corey Goode fala o seguinte, que os submarinos evoluíram para uma nave que parece charuto. Por quê? Porque ela é modular. Se vocês olharem, são módulos. Dá para você trocar o módulo de acordo com a necessidade da operação. Então são naves de transporte de gente, de transporte de carga. São naves muito grandes que eram utilizadas de acordo com a necessidade e você montava a nave do jeito que você precisava. Uma coisa bem bacana. Aí você, continuando com eles, você tem uma outra nave triangular, eu não sei se vocês já viram no céu, parece 3 pontos de luz. Essa é a nave triangular, que ele usava, são naves muito rápidas, tá? Que eles usavam para translado aqui no sistema solar. Segundo o que ele fala, até fora do sistema solar a humanidade já chegou, já existe um plano que tem essas naves e que já está fora do sistema solar. Aqui é uma outra história muito bacana. Isso daí parece que é uma pedra no espaço. Aí o Corey Goode diz que uma das missões dele foi ir até lá para ver o que era. E eles descobriram que era uma nave com bilhões de anos. E quando eles entraram nessa nave, tinha várias espécimes, tinha várias coisas estranhas, muita coisa, mas estava vazia, deve ter sido abandonada, o pessoal morreu. Era um laboratório que ficou parado e perdido no espaço por muitos anos. Ele conta detalhadamente os espécimes que ele encontrou, o que eles fizeram, qual que foram as pesquisas que eles fizeram, uma coisa bem bacana mesmo. A gente começa a ver isso e não quer parar, pelo menos eu. Tem um filme deles, que eu acho que está no Netflix, eu preciso checar isso, chama Above Majestic. Ele conta essas histórias. É muito bom o filme, fala do espaço, das experiências do Corey Goode no espaço, é muito legal, eu recomendo. Tem um outro filme que eu preciso ver o nome, eu tenho inclusive ele aqui, eu preciso assistir de novo. Os 2 filmes são muito bons. Aqui ele pega essa nave e ele compara com o tamanho de um transatlântico, o USS Helen Coulter, né? O tamanho dela. Aqui tem um avião, um caça, para você ver o tamanho do avião. Quer dizer, uma nave para o nosso dia a dia é uma coisa gigantesca. Tá? Outra coisa que o Corey Goode fala, que é bem interessante, são as diversas raças que ele teve contato nessas missões. Então aqui cada um desses personagens tem um nome, tem uma história que ele relata detalhadamente, muito bacana, e eu vou falar agora um pouquinho desses personagens. Aqui ele chama de Blue Avians, tá? Os Blue Avians, eles... The Law of the One, a lei do único, foi ditado por uns médios há um tempo atrás. O David Wilcock é super fã desse The Law of the One. E são seres da 6ª dimensão.
E eles estão ajudando a Terra, ajudaram a Terra na transição planetária. São seres muito evoluídos. Junto com... Não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma esfera azul na mão do Corey Goode. Isso é um ser. Eles chamam ser das esferas. Sphere Being, em inglês. É que quando vem para o português fica feio pra cacilda, né? Então, esses seres, para eles não tem tamanho. E quando a Terra está começando a ser resgatada, esses seres montaram como se fosse um campo de energia e que isolou a Terra do resto do espaço para que eles pudessem prender os seres que estavam zoando aqui na Terra, né? A maioria reptiliana. Vamos lá? Aqui, ó, vocês estão vendo, aqui dá para ver umas coisas bem interessantes. Isso daqui é um abrigo subterrâneo e essas naves são todas da Terra. Essas triangulares são naves da Terra, tá? E aqui são cidades subterrâneas que tem no centro da Terra. Essa história aqui é muito doida mesmo. Esse é um reptiliano, mas é um reptiliano diferente, é um reptiliano real, da realeza reptiliana. Olha o tamanho da pessoa e olha o tamanho dele. Falou que o cheiro dele é muito ruim, é um ser altamente psíquico, e o Corey Goode conta a primeira vez que ele teve contato com esse ser. Esse ser tinha sido preso pela Aliança e tinha escapado de algum jeito. Quando ele escapou, ele estava matando um monte de gente. E o Corey Goode, por ter o contato com os seres de esfera de luz, com outros seres que eu estou falando, ele é especial. Então colocaram ele na mesma sala. Quando o reptiliano viu o Corey Goode, ele parou. Conforme ele parou, apagaram o cara. Mas ele ficou muito bravo, falou que ele nunca mais queria ser usado desse jeito. Mas ele falou que é uma experiência assim, horrível encontrar com uma entidade dessa. Olha o tamanho dessa entidade. Não, parece aqueles demônios que o pessoal colocava nas igrejas antigamente. Quer dizer, não foi que eles não pintavam essa coisa por acaso, né? Uma coisa bem legal. Outra coisa que o Corey Goode relata é uma série de humanoides, tá, que ele encontrou no caminho, seres de outras raças, de outros planetas, que conviveram com ele. E ele detalha cada um deles. São histórias bem interessantes. A mais interessante de todas as histórias é a história dos Anshar. Os Anshar somos nós há 1 milhão de anos para frente. Eles perceberam que a linha do tempo deles estava sumindo, então eles voltaram para trás no tempo para garantir que a linha do tempo que a Aliança venceu continuasse e que não sumisse. Parece a história do Star Trek, é uma coisa muito doida. E o Corey Goode teve uma ligação muito forte com essa sacerdotisa, a Karen. Então, o Corey Goode é o único contato que o grupo Anshar tem aqui com a Terra. Então, e ele começa a contar a experiência que ele teve junto desse grupo. E o engraçado é que a cidade deles é subterrânea e fica na costa brasileira, perto de Santos. Muito bacana eles contando isso. Vamos lá. Aqui é um desenho que ele fez,
Aqui seria o Corey Goode olhando a cidade, como é que é a cidade intraterrena dos Anshar. Tá? E como ele descreve a organização da cidade, é muito, 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 muito legal. Aqui é uma outra história deles, que ele conta o seguinte: teve uma reunião especial que ele foi chamado, e foi a primeira vez que ele encontrou com esse ser de cabeça triangular. Se vocês verem aqui, ó, aqui estão os Anshar, tá? Ele apresentou esse ser, são de dimensões muito evoluídas. Ele fala que o ser parece que não tem osso, que ele é como se tivesse água, que ele fica tremulando na frente. E esses seres, até pouco tempo, eles eram os responsáveis pela transição do planeta Terra. Aqui você vai ver o Corey Goode. Agora, aqui você vai ver os Blue Avians. São humanoides com traços de ave, que é o dobro do tamanho do humano. Se você vê algo de cabeça triangular, acho que é mais que o dobro até. Acho que 2,5 vezes, 3 vezes a altura de um humano. Mas são seres altamente evoluídos. É muito bacana de ver como ele descreve isso. Essa nave é a nave com que ele foi levado para a reunião. Essa reunião que ele encontrou esse ser de cabeça triangular. O legal é que ele descrevendo a nave, como é que a nave parou na casa dele para pegar ele, fala que não faz barulho, não faz nada. E ele relata também uma outra reunião que ele teve na Lua. A parte interna da Lua, a Lua é um satélite artificial, não é um satélite natural. Tem várias coisas que indicam que a Lua não é um satélite natural. Então, ele fala de uma reunião que ele teve, mas só que aí ele foi pelo programa espacial, que seria o nosso da Cabala Escura, tá? E ele relata direitinho como é que ele entrou na Lua, qual que é a entrada, que ele entrou pela parte de trás da Lua, porque a Lua é um satélite estacionário, já é uma outra coisa estranha. É muito bacana. E eles estão querendo trazer a público agora na revelação o Space Force norte-americano. O Trump, ele tá trazendo ao público tudo isso. Então já tem até o site do Space Force, vocês podem entrar, vocês podem ver, tá? É muito legal e aos poucos isso vai sendo revelado para a humanidade. Não sei se vocês perceberam, mas existe uma briga entre o bem e o mal. Os bonzinhos, no caso, os seres benevolentes, são os seres da Aliança da Terra. Os seres da Aliança da Terra hoje são responsáveis pela transição da Terra. E o Deep State são aqueles seres humanos ligados aos reptilianos que dominaram por mais de 300 mil anos. Não, acho que eu não sei se é tanto tempo que o Deep State está, mas são seres humanos que controlam a Terra porque os reptilianos não podem aparecer em público. Então eles fazem o papel dos governantes da Terra. Mas acima tem entidades acima dos reptilianos, existe toda uma hierarquia em cima dos reptilianos. Outra coisa que é interessante de a gente lembrar é a respeito dos observatórios solares. No final do ano passado, essa foto aqui é de 13/9/2018, então já faz mais de 2 anos, os observatórios foram fechados pelo FBI. Se você ver, existe um monte de pontos saindo de trás do Sol, vindo em direção da Terra. Alguém entrou, deixa eu
autorizar essa pessoa a entrar. Vamos voltar. Então, aqui, você vê aqui em volta a nave vindo em direção da Terra. E ninguém queria que isso fosse divulgado na época. Tá? Então fecharam os observatórios. Agora o interessante é descobrir que esses observatórios são financiados pelo Vaticano. Né? Bem interessante isso daí. Aqui é uma foto histórica do pessoal nazista na Antártica. O que eles foram fazer na Antártica? A Antártica é um lugar muito especial. Segundo o que o Corey Goode e vários whistleblowers falam, num período da Terra, antes da Terra, existia um planeta parecido com a Terra, só que muito maior. Os reptilianos conseguiram explodir esse planeta e com a explosão desse planeta eles destruíram a vida em Marte. Pegaram com a Lua, vieram até nosso sistema solar, passaram algum tempo na Lua, mas teve um outro problema no Sol que fizeram eles pegarem as naves dele e virem para a Terra. Quando eles vieram para a Terra, as naves estavam danificadas, eles caíram na Antártida. Tá? E os nazistas acharam essas naves. E aí, aqui é a entrada desse local. Né? Esses seres que colonizaram a Terra e que são os reptilianos hoje, eles usaram as partes das naves para construir a nova civilização deles. E construíram e mexeram no DNA humano para ser escravo deles. Tá? Encontraram os híbridos de reptiliano da época, eram gigantes. Tem um livro de Enoque que fala muito sobre os gigantes. Eles encontraram seres meio que dormindo, tá? Gigantes nessas cavernas, esperando para ser despertado. Olha a quantidade de ouro. Ainda na Antártida, nos dois polos, se vocês entrarem no Google Earth, vocês vão ver que existe uma mancha preta no meio da Antártida. Essa mancha preta é a entrada para a parte interna da Terra. The Hollow Earth, a Terra Oca. A Terra Oca é chamada de Agartha, desculpe. E existe uma tradição dos povos antigos em criar cidades subterrâneas. E também tem dentro da Terra, quando houve a inundação, quando houve aquelas enchentes, problema no Sol, eles migraram para dentro da Terra para não ter nenhum problema. Existem povos benevolentes lá dentro, e existem os reptilianos, esses gigantes que comiam gente, que fazem parte, inclusive, da história da Terra. Não é porque que a tradição continua. Por exemplo, existem bases militares profundas, subterrâneas, hoje, praticamente no mundo inteiro, com ligação. Você pura e simplesmente não precisa subir para a superfície para ir em qualquer lugar do mundo. É muito interessante isso. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de dump. Em inglês é base militar subterrânea profunda. Aqui está um mapa de todos os dumps que tinham. Mas só que esses dumps estavam na mão dos Illuminatis e estavam na mão dos reptilianos. Então, agora com o governo Trump, nesse ano, eles estão estourando todos esses dumps. Tá? E é por isso que a gente está tanto tempo nessa pandemia. Em Nova York, encontraram muita gente, muitas crianças, muitas experiências genéticas, muita coisa. O que o Trump fez? Ele tem o Comfort e tem mais um outro navio hospital que ele mandou para lá
para cuidar desse pessoal. Aqui está a entrada de um dump. Foi destruído, mais de 100 mil pessoas foram resgatadas, tráfico de gente, tráfico de criança e um monte de coisa feia. Tá? Outra coisa que vale mostrar foi que no começo do ano o Trump recrutou mais de 1 milhão de militares, teoricamente era para combater o coronavírus. Só que a gente vai ver que não é só isso não, tá? Aqui, ó, parte foi tá sendo uma frota, foi enviada uma frota pro Caribe para acabar com todo o tráfico que tem aqui no norte do país. Uma outra perda grande que os Illuminati tiveram foi o Brexit. Praticamente a Europa tá quebrada. Outra coisa, teve no começo desse ano, o Trump mandou cerca de... O que é isso? Estados Unidos prepara o maior exercício. 25 mil homens. Ele mandou 25, 27 mil homens para a Europa. Tá? E também toda essa movimentação fez com que a China adiantasse o plano de liderança mundial. Então hoje a gente está vendo uma briga muito grande entre os chineses e os Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos é a aliança. O Trump é o que está dando a cara a tapa, mas é toda uma organização que está por trás disso para quebrar essa hegemonia dos Illuminati. Então, o país que representa a aliança hoje é os Estados Unidos. E a China hoje representa os Illuminati, que é o comunismo. Tá? São os grandes banqueiros mundiais que financiam o comunismo no mundo. E a gente vai ter bastante novidade aqui, mas só que eu não quero entrar nisso. Mais tarde, a aliança praticamente já venceu essa batalha, essa briga, e vai ser mostrado para o público tudo direitinho quando eles lançarem o Reset Mundial. O que é o Reset Mundial? É o GESARA ou o NESARA, que vai ser uma administração diferente do Banco Mundial, tá? do sistema de bancos centrais, mas só que não é um sistema escravocrata, é um sistema que vai gerar liberdade para todos. Vai ter um monte de tecnologia que não eram liberadas, mas vai ser liberado, e a gente vai ter uma mudança na nossa vida esse ano muito, muito, muito grande com o lançamento disso. Quando vocês virem que os bancos fecharam e que as prisões em massa começaram, 15 dias depois disso a gente já deve começar a perceber uma mudança global. Falaram que as mudanças vão ser muito grandes e muito rápidas. Pessoal, e aí? Não vi vocês. Podem abrir os microfones agora, por favor. Eu queria ter visto a cara dos 6. Eu comecei a falar que nem uma besta aqui, falei e não vi a reação dos 6. Ter uma tela só é uma merda. E aí, o que você tem para me contar nessa brincadeira? Samira! Que barulhão é esse? Alguém fala alguma coisa, pô? O Anderson começa? Se ele começar, ele não vai parar nunca mais. Eu acho que eu conheço essa voz. Mas e aí, o que você achou, Erika? Nós conversamos de manhã cedo. Te contei tudo, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos.
quieto aí, porra. Fala alguma coisa, caralho. Gostaram, não gostaram? Concordam? Gostaram. Discordam? Gostaram, vocês gostaram. E aí? Tem que ainda assimilar muita coisa, né? É muita informação, Diluir. né? Ô, O pessoal tava falando que queria conhecer extraterreno, né, Erika? Não, Eu também. eu sonhei um dia desse com estacionar. Só que Se não- eu falei que- Se não for reptiliano, o resto tá bem-vindo. Mas não tem só. De ruinzinho não tem só reptiliano. Não? Não. É. Porque, ó, você já ouviu falar nos Greys? Sim. Os Greys, eles são. Como é que se diz? Tem 7 mensagens aqui. Deixa eu ver o que é isso. Não, tem 7 pessoas. 9 pessoas. Estou na sala escura, sem vídeo. Papapá, tá bom, vamos lá. Os Greys, eles são tipo androides, tá? Eles são criados geneticamente, tá? E pode ser tanto do lado bom quanto do lado ruim. Você não sabe que lado que eles estão. Vocês já viram falar em abdução? Sim. sim. Então, por que eles fazem abdução? Por causa do seguinte. Quem tá com o WhatsApp aberto aí? Se eu tô escutando blão, blão. Então, aí é o seguinte. Os Greys, eles são androides. Então, você não sabe se eles são do bem ou do mal. Essas experiências genéticas, eles fazem porque a biologia do ser humano é uma biologia especial. A gente carrega no DNA praticamente informação do universo inteiro. Teoricamente, a gente foi uma pesquisa genética, que deu certo. Deu certo? Deu Eu certo. tenho uma pergunta. Pergunte. Você falou sobre as naves triangulares, elas são terrenas. Sabe? E aí, quem construiu as naves? Quem é que comanda? Assim, a gente sabe que eram dos Illuminati, lá da área 51, mas hoje, quem é que está no comando delas? Então, eu vou explicar qual que é a origem da aliança. A Aliança da Terra são dissidentes dessa força negra, tá? Eles participaram dessa força negra, perceberam que não era uma coisa muito boa e decidiram montar uma resistência. Basicamente, são militares, tá? São militares que estão gerenciando isso. Então, existe um grupo de poder, que são os banqueiros internacionais, que até pouco tempo dominavam o Fed. Esses são as 13 famílias dos Illuminati que dirigiam aquela parte da pirâmide toda, né? Se você pegar... E é dos dois lados, tá? Porque a tecnologia é mais ou menos a mesma. Um roubou tecnologia do outro, um pegou, se apropriou, fizeram retroengenharia. Os dois lados têm. Agora o que tem lá é um bando de nazista meio doido também. Os nazistas foram tudo pro Comando Espacial Americano. A Operação Paperclip, lembra da Operação Paperclip? Em que o pessoal saiu lá da Alemanha e veio para os Estados Unidos, eles acabaram continuando fazendo a mesma coisa. Entendi. E essa nave que o Elon Musk mostrou aí, o pessoal, andei vendo alguns sites falando que isso foi fake news, que ele realmente não lançou. Pode ser que não tenha lançado, mas o Elon Musk faz parte da Cabala Negra. Não sei se ele desertou. Não, sabe? Então, por isso que eu fiquei... Estão falando que ele desertou. Não sei. Não sei. Agora, tipo assim, é fofoca. Será que o Elon Musk desertou? Será? Será que sim? Será que não? Todo mundo sabe quem é esse cara, né? Vocês não viram? O Trump liberou a patente da energia livre
do Tesla. Ah, é? É. Que legal. Você imagina um negócio desse? Falaram que com um negocinho desse tamanhinho assim, toda a energia que você precisa para tua casa, sem pagar nada. Beleza. Imagina, Cadê essa carro, coisinha? você pega isso, coloca no carro, você pode, esquece, já, você não precisa nunca mais colocar gasolina. Essa é uma das tecnologias que está para ser liberada, que já foi Mas, liberada, né? mas eu queria eliminar o carro e ter o teletransporte, não dá? Então, pera um pouquinho. Lá vai chegar nessa fase. Então, é o seguinte. Diz que isso vai chegar rapidinho. Eu passei para as meninas, eu passei para a Rosângela e para a Érica, há um tempo atrás, um vídeo que fala exatamente isso, que teletransporte já é possível e que é uma das coisas que vão acontecer no mundo, que já é uma das tecnologias que vão trazer no mundo. Tá para vir. Você imagina? Você Passa esse imagina? vídeo pra gente também. Oi? Passa esse vídeo pra gente também, horas. Putz, foi a semana passada, não foi? Putz, a gente fala tanto que já deve ter tá lá atrás. A gente precisa. Mas eu acho que eu passei. Eu tenho passado bastante vídeo no Despertar Quântico. Vocês viram um vídeo que eu passei do coronel. 1 hora e pouco de vídeo, como é Coronel Fontinelli. Ele contando a história no Brasil de como ele descobriu a Cabala Negra aqui no Brasil. Como os militares brasileiros descobriram a Cabala Negra aqui no Brasil. O movimento comunista. Muito doido. Vocês precisam começar a ficar mais de olho nos vídeos que eu passo. Pois é. Ô Anderson, Sem palavras. eu tô estranhando o Anderson. O Anderson tá muito quieto. O que houve, Anderson? Tá, ele tá querendo... Só para eu não poder dizer para ele que ele falou muito hoje. Eu conheço esse cara. Nossa Senhora, como eu conheço. Você falou, agora eu não falo nada. Só de marra. Só pra mostrar pra você que eu calo a boca. Né? Eu coloquei lá no grupo a programação que o Eduardo ia falar hoje. Mas não deu, né? Como de manhã ele me apresentou e eu falei, caramba, é muita coisa. Mas aí nós combinamos que ia compartilhar com vocês, porque aí dali vocês já têm um roteirinho Para os próximos encontros. para os próximos encontros também. E vocês vão ver que tem muita coisa interessante. Por isso que eu falei, não dá para falar tudo hoje não. Vai devagar. Então, hoje eu consegui falar um pouquinho sobre a história da Terra. Vocês conseguiram perceber por que é importante manter em segredo a história da Terra? Vai ser Né? Porque se as pessoas começam a descobrir isso, por exemplo, por que os ossos humanos gigantes foram escondidos? Se você começa a fuçar nisso, você vai começar a descobrir um monte de coisa. E é o tipo da coisa que não interessa. Tá? Tem um livro a respeito da Lua bastante interessante, explicando que a massa não bate, que o ponto que ela se encontra só se fosse uma espaçonave para conseguir entrar direto naquele ponto, que é exatamente o tamanho do tamanho do Sol com o tamanho da Lua, consegue fazer o eclipse total, sabe? Tem certos pontos ali, certas coisas bem interessantes de se analisar. E eu vi um dos relatos das Apolo, que quando uma das Apolos pousou, a Lua ressoou que nem sino durante mais de 2 horas. E isso também o pessoal comenta bastante na internet. Tá? E aí, aí você começa a se questionar. Praticamente nada do que a gente tem por real é real. Né?
Mas eu achei interessante a parte que você falou daquela raça que somos nós, mais para frente, O Zamcha. que eles ficaram preocupados porque a linha deles estavam, quer dizer, que a gente deu uma Então, a gente deu uma bambeada aqui, e aí eles vieram, não, pai, vamos ajudar eles lá para eles ficarem firmes. então Pra gente não. é apaixonante ver o Corey Good falar dos caras. Dá vontade. Eu já vi. Eu vi Dá vontade de você estar coisas lá dele com os caras, sei lá, falando. lá chegar com os caras e falar assim, ó, dá um abraço aqui, ó. Dá um abraço. Mas, então, é que nem eles falaram. Falaram pro Corey Good, para de comer carne, para de fazer isso daí, porque senão não dá pra gente chegar perto. Eles não conseguem, a vibração é muito pesada para eles. Né? E é bem. Nossa, é muito doido. Muito doido. E não tem só o Corey Good. Eu estou falando do Corey Good e do David Wilcock, porque tem 2 filmes deles. Tá? E eu gosto deles também. Tá? Eu acho que eles falam abertamente. Mas tem mais algum. Tem uns americanos aí que eu preciso pegar o nome, que os caras também mandam bem pra caramba. Falam muita coisa. Tem um médico aí que fala de OVNI pra caramba. Os caras. O único problema é que é tudo em inglês. A gente não tem acesso a esse tipo de informação. Né? Você tem que ficar fuçando para descobrir o que tem de palestra dos caras, o que tem de coisa deles explicando esse tipo de coisa. É muito interessante. O David Wilcock fala o seguinte, que o corpo... Mas o próprio Corey Good, ele ia vir para o Brasil, né? Vem. Acho que agora no segundo semestre, se não tiver pandemia, né? Mas o David Wilcock estava falando que o corpo de ufólogos está totalmente infiltrado. Eles não deixam, eles só ficam falando do caso do Roswell. Roswell, e não sai do mesmo ponto. E ninguém fala de outra coisa, ninguém estuda outra coisa. E é o que eles querem. O dia que caiu a nave lá em Magé, tinha um ufólogo dando entrevista. Gente, eles negam tudo. Né? É irritante. Porque assim, aí você vai saber o que realmente aconteceu pelas canalizações. Tanto daquele Vital Froze, que falou que estava tendo uma guerra entre os reptilianos que não quiseram se entregar, porque ou eles se entregavam ou eles iam ser presos. Eles não se entregaram, a nave foi abatida. É isso aí. E aí, assim, eu vi uma outra canalização também de uma outra entidade, agora eu não lembro qual é, porque eu gosto mais do Frozi, falando a mesma coisa. Então, assim, é como se tentasse esconder o sol com a peneira. Não tem mais possibilidade de ficar escondendo esse tipo de coisa, porque vai vazar. As pessoas que estavam lá todas viram. Então, no astral, era uma das coisas que eu queria falar. No astral, o astral da Terra tinha um umbral, que eles já estão limpando isso daí, e entidades guardando o umbral por causa da energia do umbral. Essas entidades se alimentavam dessa energia. Tá? Então, e isso cria uma egrégora que impedia de a luz entrar. O que está acontecendo? O Sol está vibrando de tal maneira, está quebrando esse tipo de coisa e o astral está sendo limpo. Quando o astral for limpo, tá? O que não tiver, a entidade que não tiver de acordo, ela vai desmoronar. E é o que a gente está vendo. A gente está vendo as entidades se desmoronando. Porque agora, que nem eu falei, vocês viram a quantidade de naves que estavam vindo do Sol para cá? Uhum. É uma porrada de naves. Só que, tipo, quem é que falou? Acho que foi o Corey Good. Ele falou que se as naves tirassem a camuflagem delas, a gente não ia ver o Sol. De tanta nave que tem em volta da Terra. Fala, Anderson.
Não fala mais. A grande questão, pela quantidade que você está falando, é a quantidade de transmigrações interplanetárias que vão começar a acontecer. Porque os 50 anos já passaram, a fase de teste do planeta já foi, e agora, então, começa a ceifação. O primeiro ceifador já veio, né? Com isso, a gente conseguiu fazer muita limpeza no planeta, porque junto com o vírus veio, né, junto com a pandemia, veio a obrigatoriedade do isolamento social. Isso foi maravilhoso para limpar o planeta, né? Porque com o isolamento social, você elimina as festas e as pessoas paradas em bares, bebendo, né? E tudo que está correlato a isso, né? Só que aqueles que não têm corpo e que sugavam energia destes, e aí cada linha de pensamento de estudo vai dar um nome, uns vão chamar de assediador, outros de obsessor, outros de Exu, outros de... Bom, cada um vai falar de um jeito. Nós, humanos, que não, aquele que já não tem corpo, mas que vive em função do outro. E que estava aqui no ambiente crostal, né, que não conseguiu seguir o caminho, ficava, então, peregrinando crostalmente em função dessas energias que são esparçadas em movimentos não adequados. Bebedeira, prostituição, baladas, e não sei o que, não sei o que lá. Esses ficaram perdidos, porque com o isolamento social tudo isso parou. Perdidos buscam por algo. E nesta busca existe uma abertura energética para haver, então, o resgate. Então, foram feitos resgates aos montes no planeta inteiro. Então, foi uma sucessão. Aqueles que são vivos, projetores, ou desdobradores, ou viajantes astrais, ou cada linha do... Exatamente, que se manifesta fora do corpo, o corpo dorme. Muitos relataram, né, trabalhos sendo feitos de resgate. Muito forte, muita coisa. Isso é maravilhoso, porque aumenta a ressonância da Terra, portanto, a vibração, ela sutiliza, e sutilizando, amplia-se os efeitos dessa sutilização, que é a gentileza, a conscientização, a nobreza de alma, de espírito, de pensamento, de sentimento, chame do que quiser, o shinsetsu do japonês, enfim, e aí vai. Mas é a melhoria dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e energia. Altamente necessário para esse segundo momento. Precisava se chegar em 30% de atitudes gentis versus atitudes não gentis no planeta Terra. Não alcançamos esse número. Falta pouco ainda. O que tudo indica, então, é que virá uma outra situação que vai nos forçar e nos testar a ampliar essa gentileza, esse altruísmo, o que vai ser, novamente, muito bom. Agora vem a grande questão. E esses que são resgatados vão para onde? E aí volto no começo do que eu estava falando, na transmigração interplanetária, e a necessidade da quantidade de naves. Muito se falou, vocês falaram muito rapidamente sobre... como é? Sair de um lugar, aparecer no outro? Esse aí, teletransporte. Teletransporte, muito bem. Mas o teletransporte requer muito, tá? Requer muita energia, requer muita coisa e tudo, para se utilizar com a densificação do espírito, da consciência, enfim, do ser ciente sem corpo. Isso se torna muito difícil, muito desgastante. Então é mais fácil pegar naves, encapsular eles e levar embora para outro planeta, que é o que está acontecendo.
Então, a gente está tendo transmigrações interplanetárias aos montes, assim como vieram... Eles falam isso no livro A Chave de Enoch. Assim como vieram os exilados de Capela para cá, Capela era um planeta melhor que o nosso, e os piores de lá vieram para cá, e aqui eram os melhores daqui. Os piores daqui vão para outros planetas menos evoluídos e serão os melhores de lá. Assim como outros estão vindo para cá, e assim como agora, para essa nova fase da Terra, começam a voltar as grandes figuras, né? O processo de transmigração é um processo bem complicado, porque exige mudança de corpo, a matéria é diferente, é complicado pra cacete. Por décadas, muitos médiums serviram de teste para transmigrados, né? Pleiadianos, reptilianos, draconianos. Draconianos é uma linha, né? Assim como você tem humanos, orientais, afrodescendentes, arianos, caucasianos, você tem reptilianos. Dentre os reptilianos, draconianos. Então, aquela foto de um rei de um draconiano. Isso. Alguns chamam de magos, alguns chamam de rei, mas são os seres maiores e mais hostis entre os draconianos, que são os hostis entre os reptilianos. Mas nem todo reptiliano é hostil. Os greys, que vocês citaram, o Eduardo falou muito bem que fazem ou faziam, agora diminuiu bastante, abduções para testes genéticos. Isso porque, como foi falado, os greys, eles perderam a capacidade reprodutiva. Então, eles só se reproduzem por laboratório, né? E isso prejudica o DNA. Chega um momento que aquilo está desgastado. Eles precisam, então, de um DNA que recupere a espécie. E o DNA humano é um baratão, porque ele tem uma conjunção de vários DNAs, porque somos filhos Se você me permite, Adriano Anderson, os pleiadianos chamam a Terra de Living Library. É uma biblioteca genética viva. Confederação Interplanetária. Pronto, nós somos filhos da Confederação Interplanetária. É isso mesmo, nós somos um laboratório de reunião genética. E pode ver nessas canalizações e tudo, se vocês buscarem, mas busquem médiums bons, tá? Não gente que está fazendo dinheiro com videozinho do YouTube, porque tem muita baboseira aí, tá? Mas busca gente que não fica com dinheiro nenhum, que faz doação de 100% do que recebe no YouTube para ações de assistencialismo de verdade. Aí esses são mais confiáveis. Mas o Brasil é muito bem visto nessa história, porque, sendo o planeta Terra um conjunto de DNAs extraterrestres, o planeta Terra, o Brasil é o conjunto de DNAs do planeta Terra. Então o Brasil é o foco da história. O Aldo Borogodó. Né? Porque nós somos o suprassumo da miscigenação. Né? E quando você quer melhorar um ser, o que você faz? Miscigeniza o DNA para que você tenha somente os genótipos mais fortes. Sim. Né? Então, não falei que ele falava bastante, ele não perdeu o pique, viu, cara? Ele é do estudante mas eu deixei também, todo viu? mundo falar, para parar, peraí. Deixa eu falar, então. Aparentemente, parece aí que houve aí toda uma discussão entre greys e pleiadianos. Tem muito pleiadiano aqui da Confederação Interplanetária cuidando do planeta Terra. Então, houve uma discussão aí, parece que houve todo um acordo para que os greys não fizessem mais abduções e que pudessem, então, trabalhar com os DNAs já pegos. No entanto, os draconianos gostam muito da tecnologia dos greys, porque eles são muito avançados. E aí, alguns ficaram mancomunados com os draconianos e outros em paz, seguindo as orientações dos pleiadianos. Os azuis, se não me engano, são de Sírios, né? Que são... a gente nunca vai ver, a não ser que a gente se utilize ao máximo, porque eles não conseguem baixar da quarta dimensão, a sexta dimensão para cima, e para que eles consigam fazer uma canalização,
no que a gente chama de médium aqui, eles precisam densificar a manifestação deles, que é um processo extremamente pesado, Para eles, né? a ponto para que consiga passar a mensagem. Então, quem mais passa mensagem para a gente de coisa boa são os pleidianos mesmo. Né? Então, os pleidianos... Mas é isso aí, o que fica dessa história toda, que eu acho bem interessante, é que aumentemos, então, a nossa vibração. Porque quanto mais a gente conseguir energeticamente deixar o planeta inteiro vibrando de forma mais adequada, tanto menos sofrimento nesse processo de transição a gente vai ter. Né? Os pleiadianos... Esse é o ponto principal. Os pleiadianos foram que disseminaram a vida na Terra. Então, eles são os semeadores da vida na Terra. Os arcturianos são quem disseminaram a vida nas Pleiades. Então, teoricamente, os pleiadianos são os nossos pais e os arcturianos são os nossos avós. Alegoricamente, tá? O draconiano é aquele menino malvado do colégio. Então, mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Você está com o microfone fechado, Rô. Não, acho que não. Foi bem interessante hoje, hein? Foi bem interessante. Foi diferente, não foi? Foi uma aula, como é que se... Aula não, foi um encontro... O Everaldo achou que é legal. Seja bem-vinda, Samira. Estou na sala escura. A Samira, está ruim a conexão. Cansei de acreditar. Agora só quero ver para crer. A Samira, você falou das mudanças desse ano. Pode falar um pouco mais? Eu cheguei atrasada. Gostei. Eu vou colocar o vídeo no YouTube. Quem perdeu vai poder assistir o vídeo inteiro, tá? Mas legal, eu achei que foi diferente. Foi uma historinha que eu contei, mas tem mais coisa nessa história, tá? Na verdade tem muito mais coisa. E a gente continua a semana que vem. Legal? Por hoje é só, pessoal. Oi? Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido, crianças. Deus abençoe todos. Amém. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau.